Louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor Jesus. Bom dia a todos, a paz do Senhor. Que Deus, nesta manhã, possa vir ministrar ao nosso coração. Aprendemos um pouquinho mais da palavra de Deus. Para mim, sempre é um motivo de muita alegria e de muito nervosismo subir aqui. Não é fácil. Mas eu creio que Deus tem algo para mim e para você nesta manhã. Você crê? Algo Ele tem, né? Porque Ele já te pôs de pé, né? Ele te deu o direito de você se levantar em mais um dia para poder celebrar e adorar ao nome santo do Senhor Jesus Cristo, que é digno de toda honra e de toda glória. Eu não vou me estender muito não, vou tentar ser o mais breve possível. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de aos Hebreus. No capítulo 11, o versículo 1. Às vezes a gente louva e não para prestar atenção no que a gente está cantando, né? Neto cantou uma canção aqui, ele foi embora, eu queria que ele ficasse aqui. Na hora que ele voltar, eu vou pedir para ele cantar um trechinho dela para vocês de novo. Que parece que a gente canta e não entende o significado daquilo que está sendo expressado, daquilo que você está dizendo. Bíblia, Hebreus capítulo 11, o verso 1, a Bíblia vai dizer assim para mim e para você. Todos acharam? A Bíblia vai dizer assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Vou repetir de novo. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não. Eu estou sozinho na igreja, Jesus? Será? Das coisas que não, mas que você precisa crer que Ele é poderoso para fazer sobre a sua vida. A fé é como uma construção. Ninguém chega no telhado de uma casa sem antes fazer a fundação, a base. Nós precisamos entender aonde é que nós estamos fundamentando a nossa fé. A gente precisa entender qual é a nossa projeção, o que é fé para nós. Podemos entender neste texto e trazer a realidade que a fé é o alicerce de um prédio em construção. Cada dia, cada passo, cada momento que nós vivenciamos, se você parar para analisar, você está aqui, é resposta de Deus para a tua vida. Isso é fé. Você crê que você vai levantar pela manhã, é uma forma de crer que Deus ainda é soberano sobre a sua vida. Em Efésios, o capítulo 2 e o verso 20 e 22, diz assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, na qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também juntamente sois edificado para a morada de Deus no Espírito. Aonde nós temos firmado a nossa confiança? No que os outros dizem ou naquilo que Deus disse que faria sobre a sua vida? A Bíblia tem vários exemplos de fé, de pessoas que acreditaram e receberam algo da parte de Deus. A Bíblia vai mensurar desde do Gênesis até o final do livro de Apocalipse, que sempre teve alguém que creu num ato de Deus, para que Deus concretizasse a sua obra por completo. Nada na vida do cristão é por um acaso, é mera coincidência. Até mesmo as lutas que nós passamos, é Deus nos forjando e nos preparando para aquilo que Ele tem projetado para mim e para você. Nós precisamos acreditar incondicionalmente que Ele é Senhor de toda a situação. Mesmo quando os meus planos são frustrados, os de Deus são excelentes sobre a minha vida. Porque nem sempre aquilo que eu quero é o que Deus tem projetado para a minha vida. E nós precisamos entender
e saber ouvir a voz de Deus em todas as situações. Eu gostaria que você abrisse comigo, no nome de Jesus, no Evangelho de Marcos, o capítulo 10 e o verso 46. Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 46 até o 52. E eu quero dar um exemplo para você de fé, de persistência. Porque fé tem a ver com persistência, com você insistir. A fé não está relacionada de quando você está em meio a uma guerra e você abre mão de tudo, porque não era para mim. Quem disse? Quem foi que falou que não era? Não foi Deus que projetou? Não existe uma certeza no seu coração que tem algo preparado de Deus exclusivamente para a sua vida? Evangelho de Marcos, o capítulo 10, o verso 46 diz assim: depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos, e uma grande multidão, Bartimeu, o cego filho de Timeu, estava assentado junto ao caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos repreendiam para que se calasse. Mas ele cada vez mais clamava: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, parando, disse que o chamasse. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem de bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. E Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. É interessante o relato bíblico. Eu me apaixono cada dia mais quando eu paro para ler os textos bíblicos. Porque nós precisamos pedir para Deus, me dá um entendimento, porque eu já disse isso aqui e vou dizer de novo. Todas as terças-feiras nós temos uma escola bíblica grátis. Nós somos ministrados de uma palavra extraordinária. Eu converso muito com minha esposa e a gente costuma falar muito que nós estamos sendo ministrados por uma palavra de excelência, constantemente. Não só pelo nosso pastor, mas por todos aqueles que sobem aqui e usam desta tribuna. Um domingo desse, nós ouvimos uma palavra extraordinária que diz que de repente, Deus pode mudar o seu cativeiro. Nós ouvimos tantas palavras que são liberadas neste lugar, e tem momentos que nós não conseguimos nos encaixar em nenhuma delas. Você vê, você ouve, você fala, você caminha, você tem todos os sentidos. O texto que nós lemos vai falar de um homem que perdeu um sentido, o da visão, e por isso ele perde o direito de, às vezes, de conviver com a sociedade. É lógico, tem todo um histórico, vai falar que o seu pai era um comandante de guerra, que o seu pai morreu numa guerra, tem toda uma narrativa e eu não vou entrar por este caminho, o meu caminho é totalmente diferente. Esbocei uma coisa e quando subi no púlpito do Espírito Santo mudou totalmente o que eu queria falar para o que ele quer falar com a igreja. Entendam uma coisa, a Bíblia vai dizer que este homem estava sentado à beira do caminho, mendigando, cego, mas ouvia. E quando ele ouve a multidão, ele entende que é o momento da virada da sua vida. Ele não tem um culto diário, ele não tem ninguém ministrando constantemente sobre ele, porque a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que ele ouve a multidão e começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tens misericórdia, compaixão, muda a minha história, muda a minha realidade. Já não aguento mais essa vida a qual eu vivo. E eu creio que se você, não é assim que o texto diz, mas eu quero que você entenda o sentimento a qual aquele homem estava vivendo. Só o Senhor pode mudar a minha história. É lógico,
Constantemente temos batalhas, temos lutas, são travadas em todos os momentos da nossa vida. E tem situações a qual nós vivemos que parece que é o fim. A nossa história chegou até aqui, ponto final. E muitos de nós aceitamos. Será que aquilo que tem sido ministrado aqui em cima, eu e você temos colocado em prática? Será que tudo aquilo que nós temos aprendido de cima desse altar, nós temos colocado em prática? Porque o que nós temos aprendido, não me diga senão outra coisa, é Bíblia. Todas as vezes que alguém sobe sobre este altar, eu vou analisar o que está sendo proferido. É Bíblia. Não tem outra coisa senão Bíblia. Desprezado, à beira do caminho, quando acha uma oportunidade, ele agarra. Ele agarra de uma forma que, como ele começa a gritar, a multidão vai dizer assim para ele: não importune o mestre, deixe o mestre passar. Nós precisamos entender que nós temos batalhas, nós temos lutas, mas é que em todo momento o Senhor Deus está presente conosco. Não muda. Não muda. O que muda é a minha e a sua forma de crer. O que muda é a maneira a qual nós analisamos a situação a qual estamos vivendo. No meio do furacão, você só olha a tempestade, o que está acontecendo. Ninguém para olhar, e não adianta me dizer que para, porque não para. É raro a pessoa que consegue se centrar e dizer assim: não, eu vou sair dessa situação. Porque se não fora o Senhor, a Bíblia diz, Israel é quem diga. Em todas as situações, se Deus não intervisse, não teríamos história para contar. Não haveria relatos. Tem coisas que Deus não vai fazer por você. O senhor está doido? Não, eu não estou doido. Deus nunca vai tomar a decisão no seu lugar. Se é para ser abençoado, primeiro passo que tem que dar é você, não é Ele. Sabe por quê? Porque Ele já vai à sua frente abrindo o caminho para você passar. Quando Jesus vai entrando em Jericó, que Ele começa a gritar situações. Há uma multidão. O cego não quer fazer parte da multidão. O cego quer ser o destaque entre a multidão. Ele puxa toda a atenção de Jesus para si ao clamar com a certeza e com a convicção de que Ele é o dono e o retentor da sua virada. Não basta vir à igreja, nós temos a vigília das lágrimas toda segunda-feira. Nós temos um caderno de intercessão aqui, que toda segunda-feira nós apresentamos. Essa semana o caderno está lá em casa. Nem sempre eu pego o caderno na mão para orar, mas todas as vezes que eu vou orar, eu menciono o caderno de oração. Não basta só vir à igreja, você tem que viver aquilo que a igreja lhe ensina a viver. Aprender o que Jesus ensinou. Tomar para si não é simplesmente dizer, não, eu creio. Não, eu creio, tomo posse daquilo que Deus disse que faria sobre a minha vida. O interessante é que Bartimeu não teve o que nós temos. Ministração sobre as nossas vidas. Eu não estou dizendo que você não vai ter luta, muito pelo contrário. As lutas fazem parte do processo da nossa vida, porque sem luta não existe vitória. Você já viu alguém entrar num campeonato para não percorrer e não querer ganhar? Não existe. A maior vitória já foi nos dada, foi Jesus Cristo na cruz do Calvário. É que nós não conseguimos entender isso. Quando Jesus vai entrando na cidade, que o cego começa a clamar, que ele começa a chamar a atenção, que a multidão tenta o calar, tenta o oprimir,
quantas vezes as situações que nós estamos vivendo não tentou nos oprimir? O texto não dá nem nome para ele. Diz que ele é filho de Bartimeu. É um esquecido. Quantas vezes não disseram para nós? Eu já ouvi isso por várias vezes. Não vai passar do que é. Aí não vai dar nada. E Deus dizendo assim: de jeito nenhum. Aí vai dar, e vai dar frutos com excelência, porque foi eu quem gerei. Você é escolhido de um Deus todo poderoso e fiel, que deu seu único filho por você e por mim. A Bíblia diz que para todos aquele que nele crê, que acredita que ele pode fazer a diferença. Sabe a multidão tentando calar o cego? Sabe a multidão tentando fazer ele se aquietar? É essa multidão que vai buscar ele e diz assim: olha, tenha de bom ânimo, porque ele lhe chama. As lutas que nós estamos vivenciando hoje não é para a nossa morte, é para a glória de Deus. Se prepara para aquilo que Deus tem projetado para a sua vida. Se prepara para aquilo que Deus planejou para a sua família. Se prepara para aquilo que Deus mesmo arquitetou para a tua casa. É crer quando tudo está dizendo não dá mais para você. É confiar quando todo mundo está dizendo acabou para você. Aqui é o seu limite. Mas Deus, que é soberano e fiel, e que não falha, que não tarda, que opera na hora e no momento exato, está dizendo assim: ei, se prepara, porque eu vou fazer sobre a sua vida. Ele é imutável. A igreja precisa entender e aprender que viver da fé não é só quando os momentos estão bons. É quando tudo está dizendo não dá mais. Você está dizendo muito pelo contrário: a minha hora ainda vai chegar, o meu Deus ainda vai reverter a minha situação. Acreditar quando tudo vai bem. Entenda uma coisa: isso não é fé, é convicção dos fatos a qual você está vivendo. Mas você acreditar quando nada dá certo, aí sim é fé. Aí sim a tempestade vai se acalmar. Aí sim a sua história muda. Ele podia muito bem fechar a sua boca, porque a multidão oprimia ele. Ele disse: menino, fique quieto, deixa o homem passar. Deixa não, ele tem algo que eu quero, e eu vou buscar o que eu quero. Pessoas que deixam de ser abençoadas pelo simples fato de desistir à beira do caminho, de largar aquilo que Deus disse: toma, é seu, eu projetei para você, nada e nem ninguém pode tomar. O único que consegue destruir com aquilo que Deus projetou para você é você mesmo. Quando ele não desiste, quando ele insiste, há um mover espiritual extraordinário, porque ele está dizendo: ei, você é o único que tem legalidade sobre a minha vida, então muda a minha história. Aprenda a dar legalidade, autoridade e direito àquele que é o único redentor da sua vida, Jesus de Nazaré. Ele ainda é o mesmo. Nos apoiamos em tantas outras coisas, acreditamos em tantas outras coisas, e se esquecemos de fazer menção daquele que é e daquele que sempre será Senhor de todas as situações. Espera aí, por que eu tenho que parar? Se ele disse, a ordem é para marchar, não é para recuar. Tem um tantão de gente aí parando e dizendo: Deus se esqueceu de mim. Tem momentos que você precisa aprender que no silêncio
Deus está trabalhando ao seu favor. Tem momentos que Deus não precisa relatar para você o que Ele está fazendo. Você precisa simplesmente acreditar e confiar que Ele ainda está agindo ao seu favor. Deus não muda. Deus não muda. Entendam uma coisa: Deus nunca vai mudar. Ele é imutável, diz a sua palavra. Se Ele prometeu que faria sobre os seus, sobre a sua casa, sobre a sua família, irmão, irmã, no nome de Jesus, se posiciona, porque Ele vai fazer. A gente acabou de cantar: quero dar o melhor de mim. Será que nós temos feito isso? Deixa eu lhe perguntar. Não precisa me responder que eu não quero ouvir a sua resposta. A gente precisa aprender a ser íntimo de Deus. Será que verdadeiramente nós estamos dando o nosso melhor? Será que nós estamos nos doando o quanto Deus gostaria que nós nos doasse? Quero oferecer sacrifícios de louvor. Qual é o teu sacrifício de louvor? Quando tem bonança? Que sacrifício é esse? Não entendi. Sacrifícios, para mim, é você fazer aquilo que você já não suporta mais, mas eu vou fazer. Porque eu posso estar errado. Eu posso estar errado. Tem pessoas aqui que vai poder depois dizer melhor do que eu. É você ofertar aquilo que está doendo, mas você está ofertando com alegria. Está aqui, Jesus. Esse é o meu melhor. Eu sou o sacrifício sobre o seu altar. Cantar quando tudo vai bem é muito fácil. Dar glória a Deus quando o negócio está gostoso é muito fácil. Aí até o meu guri de 7 anos faz. Mas e quando tudo está ao contrário? E quando todas as perspectivas da vida estão dizendo: para você acabou? Você continua dando o seu melhor? Você continua fazendo os sacrifícios de louvor? Eu me lembro, eu estou com Kelma há 23 anos, né? 16 de casado. Não, ela que é boa de idade. 18, 22 e 18 de casado. Eu sou péssimo para data. Da minha ela está ali. E no começo, eu já testifiquei isso aqui. Do nosso casamento, o negócio não foi fácil. O negócio foi arrochado. A pegada era violenta. Eu casei desempregado. É doido, né? A casar desempregado, como é que mantém a família, velho? Eu lembro que a missionária Maria disse uma vez numa pregação: o pastor Luciano casou desempregado, mas ele até que era normal. O doido foi Kelminha que casou com ele desempregado. Nosso armário era uma caixinha de papelão debaixo de uma mesa. Eu cheguei um dia em casa, só tinha um pacote de sal. Eu tinha acabado de chegar da rua, procurado emprego, e nada. E nada. Aí eu olhei o pacote de sal e falei: Jesus, e agora? O que eu vou fazer? Eu não tenho outra saída a não ser orar. Eu entrei para o quarto, dobrei os meus joelhos do lado da cama e fui falar com o Papai do Céu. Orei ali em questão de uns 20 a 30 minutos. Kelma não estava em casa. Quando eu levantei, eu abri a porta do fundo. A minha casa dava de frente com a casa da minha sogra.
minha sogra saiu e disse: vamos tomar um chimarrão? Falei, vamos. Não sou gaúcho não, viu? Mas lá a gente toma chimarrão e toma tereré, que é o gelado. Vamos embora. Sentei na sala. Questão de 1 hora e meia, parou um carro na porta, no portão da casa da minha sogra. Buzinou. Minha sogra olhou e disse: pastor Ivo. Aí ele abriu o porta-mala, tirou uma cesta básica do tamanho de uma semana e disse: irmã, eu estava em casa e Deus me incomodou de uma forma tão grande, e eu vim aqui trazer esse sacolão. Ela disse: não, pastor, mas eu não estou precisando de nada não. Eu estava terminando de engolir a água do chimarrão. Eu disse: epa, a bênção é minha. Eu orei e Deus respondeu o que eu pedi. Confiança, acreditar. Não é orar simplesmente por orar. Não é você vir à igreja e quando se ajoelhar dizer assim: vou orar porque está todo mundo orando. Eu vou orar porque eu tenho intimidade com Ele, e Ele vai me ouvir, Ele vai me compreender. Às vezes não tem palavras na boca, mas a lágrima que está rolando no seu rosto, Ele está interpretando e está agindo ao seu favor. Dar glória a Deus quando tudo vai bem é fácil. Eu quero ver você dar glória a Deus, meu irmão, segundo a palavra de Deus, nos tempos bons e nos tempos maus. Aprenda a adorar a Ele, independente da sua situação. A Bíblia não fala quantos anos ele tinha, a Bíblia não dá nome a ele. A Bíblia diz que ele estava mendigando, era filho de Timeu, mas ele com a sua atitude disse: vou mudar a história, a partir de agora, se ele parar e me ouvir, eu mudo. Deus só vai fazer aquilo que você acredita que Ele pode fazer. Isso é sinônimo de fé. Fé. Pastor, o senhor está falando que não conhece a minha história de vida. O senhor não sabe o tamanho da minha luta. Eu testifiquei isso aqui. Há uns anos atrás, eu fui convidado pelo pastor José Luiz. Era mais ou menos umas 5:30 da tarde. Disse: pastor, tem uma irmã que vai abrir um estabelecimento. Eu preciso que o senhor vá no meu lugar. Eu não vou poder ir. Eu estou cheio de compromisso. 5:30 da tarde eu falei: Zé, eu vou. Mas eu vou assim, que um voo que ele falou assim: não vou. Ele falou: não, fica tranquilo, uma coisinha simples. Eu falei: coisinha simples, deve ser ela e os funcionários. Eu entro para dentro do negócio, faço uma oração, unjo, e foi ontem. No meio do caminho eu me perdi, entrei numa rua que não tinha nada a ver. Eu disse: irmã, eu estou perdido, onde é que é o negócio? Ah não, pastor, volta para Artemia Pires. Voltei. Menino, quando eu cheguei, que eu vi aquele monte de mesa, aquele monte de cadeira, só montado para rapaz, não pode ser aqui não. Não deve ser aqui não. O pastor José Luiz falou que é um negócio simples, que não tinha muita coisa. Me chega a irmã, botou o som, disse: não, pastor, vamos esperar só mais um pouquinho que os convidados estão chegando. Eu falei: agora desandou mesmo, Jesus. O que é que eu vou falar? Vai ter convidado. Oramos, abençoamos. Tinha bastante gente no lugar. Eu disse isso aqui numa outra pregação. Passou-se um ano pandêmico, onde tudo fechava, onde tudo se travou. É o ano que nós estamos vivendo. A empresa dela fez 1 ano de existência. Ela me mandou um texto: pastor, estou lhe convidando mais uma vez. Há 1 ano atrás o senhor esteve aqui e abençoou o lugar. Hoje nós vamos fazer 1 ano, e eu quero que o senhor venha para a gente fazer o culto de ação de graça. Enquanto todos estavam fechando, ela estava comemorando a sua vitória. Entenda, não é o que você vê, é o que você crê. A nossa fé não pode estar baseada no que os outros narram, é o que a Bíblia diz para você. Esteja, pois, firmado na palavra do Deus eterno.
Se a igreja entendesse o verdadeiro significado da fé, entenda, esta igreja tem um dono, e o dono dela deu a vida dele por mim e por você. Josué Brandão é apenas o administrador, mas quem pagou o alto preço foi Jesus por mim e por você. É esta palavra que salva, é esta palavra que liberta, é esta palavra que edifica. Não vai ter conflitos? Quem disse? Não vai ter momentos de dificuldades? Quem foi que falou? Ele nos disse: olha, no mundo tereis aflição, mas tenha de bom ânimo, porque eu já venci por vós. O problema é que nós somos firmados em coisas, e se esquecemos de nos firmar no Criador das coisas que estão à nossa volta. Eu me apaixono a cada dia mais pelos textos que eu estou lendo. Eu quero a oportunidade aqui 1 hora para falar sobre o samaritano, para você poder entender o verdadeiro significado da palavra amor. Eu amo. Ama quem? A quem você ama? A Deus? Murmurando, reclamando, dizendo que Ele te esqueceu? Ei, se você está falando, foi porque Ele está te guardando. Se você está andando, é porque Ele está te sustentando. Não tem outra coisa. A tua vida está nas mãos do Todo-Poderoso, o que criou os céus e a terra. Aprenda a adorar em vez de reclamar. O interessante é que quando leva o cego a Jesus, Jesus vai dizer assim para ele: o que é que você quer que eu faça a você? Qual é o seu problema? Se é um de nós, menino, ia falar: Jesus, senta aí que eu tenho uma história longa para lhe contar. Aconteceu assim, 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 tenho sofrido. Seja objetivo na sua oração, seja específico. Jesus, eu estou aqui, sou teu instrumento e quero ser usado por ti. Jesus, estou aqui, faça da minha história a sua história, conforme convém ao Senhor. Ele é específico. Ele olha para Jesus, não olha não, perdão, porque ele é cego, ele não está vendo nada, mas ele ouve a voz de Jesus. Eu vou te dizer um negócio. Depois pastor Osni, se ele quiser, ele remenda, mas eu vou falar. Eu acho que se nós fôssemos cegos, nós ouviríamos melhor a voz de Deus falando conosco. A percepção daquele homem em ouvir, de saber, porque Jesus naquela época era uma coisa muito comum, todo mundo queria pôr o nome de Jesus, mas ele tem uma percepção de que quem vem chegando não é um Jesus qualquer, é aquele que vai passar só aquela vez, a única vez. Dali é a via sacra, é o que vai ser massacrado pelo meu e pelo seu pecado, e que vai ressurgir dentre os mortos no terceiro dia, para que eu e você tenhamos vida e vida com abundância. Esta manhã eu recebi uma mensagem no meu celular. Eu estou num grupo de WhatsApp do Mato Grosso do Sul. Eu devo 60% a 70% das pessoas que estão no WhatsApp ali são familiares meus. E tem dias que tem recebido muitas notícias. Fulano está doente, ciclano está assim, Beltrano está entubado, e não sei o que, e não sei o que. E hoje pela essa manhã, enquanto eu lia a Bíblia e preparava, me veio uma mensagem assim: Carlinhos está internado e foi entubado. O pessoal da minha família disse que ele é a minha cópia, que é gordinho igual eu. Se você falar que eu sou gordo, eu pego você lá fora. Ele é gordinho, é um pouquinho mais baixo do que eu, mas é um excelente músico na casa de Deus. E eu olhei a mensagem e fiquei pensando, falei: Deus,
vou falar sobre fé. Aí o adversário vem, solta uma bomba dessa. Ele é meu sangue. E eu sei o que o Senhor pode fazer. Aí eu coloquei o versículo que nós lemos de abertura. Ora a fé. Aí eu coloquei embaixo. Nós não precisamos ver. Nós precisamos crer que Deus pode fazer. O problema é que eu e você estamos igual a Tomé. Tu é Jesus? Então me mostra as marcas. Você não tem que ver. Você tem que crer que independente da tua situação, Deus está agindo ao teu favor. Eu poderia muito bem testificar outros assuntos relacionados à minha vida, mas não vai ser necessário. Eu vou pedir para o Neto cantar o louvor que ele cantou do Nani Azevedo novamente. Eu vou pedir para a banda subir no nome de Jesus para cá, se possível. E eu vou convidar você a se pôr de pé. O texto vai dizer, encerrando no verso 50, se não me falha a memória, Jesus vai dizer assim: ora, a tua fé te salvou. Ora, quem muda a tua história é a sua fé. Jesus já projetou, já arquitetou. Nós precisamos aprender a crer incondicionalmente. Não é crer por aquilo que nós estamos vendo, é crer por aquilo que nós temos certeza. Ele é Deus e é soberano, e vai fazer infinitamente mais do que você tem pedido ou de que você tem imaginado, porque Ele é Senhor da situação. Quando você for orar, apresente a vida do Carlinhos. Tem muito mais gente enferma precisando de oração. Semana retrasada, mês passado, para ser mais sincero, eu estava orando por uma prima que está com câncer. E o câncer tomou todo o corpo dela, só não tinha tomado a mente. E quando eu comecei a orar, eu comecei a chorar, porque ela tem a minha idade, de 42 a 43, é nova. Tem um filho de 12 anos. Hoje ela é mãe solteira. E eu comecei a chorar e disse: Deus, como eu sou egoísta, como eu sou ingrato. Pastor, egoísta por quê? Porque além da minha prima, existe outro tantão de gente precisando de oração. E às vezes a gente não para analisar isso. A gente não para agradecer, porque Deus até aqui nos sustentou, nos fortaleceu, nos direcionou, nos encaminhou, nos conduziu, nos protegeu, nos livrou. E nós não entendemos o trabalhar de Deus sobre as nossas vidas. Que nós possamos fazer como o cego de Jericó, estar atento não com os olhos, mas com ouvidos. Porque ele não vai gritar, ele não vai estrondar, ele vai ser como uma brisa bem suave e vai falar ao seu ouvido. Fecha os teus olhos só um pouquinho. Fecha os teus olhos só um pouco. Quero dar o melhor de mim. Quero oferecer sacrifícios de louvor. Quero ser bem mais do que já sou, um adorador por excelência. Me tornar. Eu não vou me importar
Ti nesta noite, ó Deus, com a certeza e com a convicção, ó Pai, de que o Senhor nesta manhã está reavivando vidas neste lugar, de que o Senhor nesta noite está entrando em lares, está refazendo, reestruturando famílias, de que o Senhor nesta manhã, ó Pai, está trabalhando de uma forma extraordinária. Nos ensina, Senhor, a nos dar o melhor a Ti. Nos ensina nesta manhã, ó Pai, a sermos como ofertas vivas sobre o Teu altar. Visita hospitais nesta noite, visita pessoas, ó Pai, que estão no leito da enfermidade. Cura, liberta, porque o Senhor ainda é o dono de toda a situação. Meu Deus, nos ensina a não se importar, ó Pai, com as adversidades que teremos, com as situações que enfrentaremos, a simplesmente a exaltar a Ti, ó Pai, sobre todas as situações, para que o Senhor, ó Deus poderoso, de uma forma extraordinária, possa operar o Teu melhor sobre as nossas vidas. Faça nesta manhã, Espírito Santo. Por essa